mais um Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, eu sou a Priscila, gente, tudo bem? Olá, pessoal, eu sou o Daniel. Olá, eu sou o Arthur. Oi, gente, sou a Vitória. Hoje nós vamos refletir sobre um tema, o sofrimento que eleva e o prazer que rebaixa. Para isso, vamos escutar um trecho da radionovela Nosso Lar, que conta a história do espírito André Luiz, para depois podermos comentar a situação desse nosso amigo espiritual. Caso você esteja deitado, relaxando, levante-se e acenda a luz, porque é um trecho com muitas emoções. Porque me perseguem feito loucos. Aonde pensa que vai, seu covarde? Você não tem para onde fugir, assassino. Não, eu não sou assassino. Eu não matei ninguém. Deixe-me em paz. Deixe-me em paz. Por que fazem isso comigo? Assassino de si próprio. Suicida. Olhe para mim. Olhe para mim, criminoso. Olhe para mim. Não, não. Afaste-se. Você é monstruosa. Não, eu não posso olhar. Não, eu não posso olhar, não. E você pensa que é mais bonito, que é melhor do que nós, doutorzinho? Estou enlouquecendo. Saiam de perto de mim, criaturas horríveis. Quem são vocês? O que são vocês? Saiam! Não! Soltem os braços! Soltem as minhas pernas! Soltem a minha cabeça! Estão me matando! Nós estamos matando! Mas como? Então pensa que está vivo? Que lugar é este? O que é que eu estou fazendo aqui? É o lugar que você merece, criminoso miserável. Vai apodrecer aqui por toda a eternidade, suicida! Isso depois de ficar completamente louco como todos nós, assassino infeliz. Não, parem com essa tortura. Eu não sou criminoso. Eu não sou suicida. Eu não sou suicida. Não me mate! Não me mate! Voltem para as trevas nojentas de onde saíram! Voltem! Piedade! Eu estou com muito medo! Eu estou doente! Eu tenho muita fome, muita sede! Alguém me ajude! Piedade! Pronto, esse trecho. E aí, o que é que vocês acharam desse trecho? Arthur, o que é que você achou dessa experiência do André Luiz? É bem marcante, né? O sofrimento que ele colheu depois do desencarne, depois da morte. E retrata bem a dramatização aí no áudio desse sofrimento, dos espíritos perturbando a mente do André Luiz, né? Depois disso. E aí? Priscila? Bem, é bem chocante, né, na verdade, porque ele imaginava que nunca ia parar num lugar desses. Acho que como a gente imagina, né? Não, no caso do André Luiz, ele não imaginava nada porque ele era ateu, né? Ele fala que ele leu alguma coisa do Novo Testamento, mas como ele diz, era para conversar nas festas, né? Para
poder fazer uma crítica como uma pessoa culta, né? Apesar de ter sido um grande cientista, foi um dos grandes cientistas do nosso país, ele nunca se preocupou, achava que tudo era lenda, né? Como era a formação dele, como era a formação da ciência até pouco tempo atrás, quer dizer, era elegante você ser materialista, era chique, né? Era sinal de inteligência você negar a existência da vida espiritual. Então, nesse caso, ele não esperava nada, né? Talvez por isso a dificuldade dele entender onde é que ele estava. Quer dizer, porque ele não tinha nenhuma referência. Ele dizia, a vida não existe, se eu morria, então teria me acabado, mas eu estou num lugar horrível. E como é que eu me explico isso? Então, nesse caso aí, ele não esperava de jeito nenhum. Daí ele demorou um pouco mais. Agora, um dos fatos que chama a atenção é que o André Luiz, ele foi considerado suicida, não só pelos obsessores, né, pelos espíritos atrasados que estavam vinculados a ele, nessa região, mas também pelos espíritos evoluídos. Ele chega, depois que ele é socorrido, ele é considerado suicida no plano espiritual. E talvez seja um outro aspecto, né? Além dele ter chegado, né, numa situação despreparado, sim, ele chegou como suicida sem ser considerado suicida. Aqui no mundo encarnado ele não era um suicida. Não era um suicida. Ninguém acusava ele de suicida, né? Mas nem ele queria se aceitar como suicida. Isso aí que é interessante. Ele morreu numa operação. Uma operação? Ele pegou a doença. Por causa do fumo? Aí é que tá. Ele fumava, ele vivia de farra. E ele tinha muita raiva. Ele era um cara, e aí eu não estou falando mal dele porque ele mesmo que conta isso, né? E se for pegar o personagem histórico, aí que você confirma. Ele era um cara extremamente arrogante, né? Então ele, muito inteligente, respeitado, rico, a família dele já era rica, ele teve, né, um berço de ouro, digamos assim. E depois continuou inteligente, estudante, tal, rico, respeitado. Então ele mesmo conta, nunca teve problema com dinheiro, sempre viveu na classe alta. E aí fazia o que queria, né? Tinha suas farras, bebia, fumava, era casado, mas saía com várias outras mulheres. E quando menos espera, né? Porque a gente nunca sabe, né? A gente não vai morrer, obviamente, né? Nós que estamos aqui nesse programa, ninguém aqui vai morrer, ninguém morre, né? Como todo mundo que está no cemitério, né? Ninguém acredita que um dia vai estar deitado ali no caixão, né? Sempre o vizinho, o pai, a mãe, sei lá quem. Ele também não acreditava que ia morrer, também, né? Mas chegou a hora dele, foi enterrado. E aí chega no plano espiritual como suicida. Esse é o primeiro drama dele. E é interessante que é a primeira história que ele conta da série dele, que são 16 livros. A chegada dele no mundo espiritual. E choca, né? Até hoje choca isso. Porque dentro dos nossos valores sociais comuns, André Luiz era uma boa pessoa, era um homem de bem para a sociedade. Normal, era casado, tinha filhos, deu, né, como deu tudo de bom para os filhos, deu dinheiro, deu colégio, etc, etc. Era um médico respeitadíssimo. Situação invejada, né, hoje na sociedade. Exatamente, na época dele com certeza, tinha uma situação invejada. Hoje também. Com certeza. E chega no mundo espiritual como suicida. Aí é o primeiro choque. E ele mesmo fica nesse choque, porque ele não entende. Primeiro ele não acreditava na vida espiritual, depois suicida. É muita confusão. Muita confusão. Porque na cabeça dele, suicídio era só algo que ele acabasse com a própria vida de uma forma rápida. Exatamente. É o que a gente chama de suicídio direto, né? Imediato. É um conceito que o Espiritismo vem trazer, quer dizer, na nossa visão mais limitada, suicídio é o sujeito que deu um tiro na cabeça, que pulou, sei lá o quê, que acabou com a vida num ato impulsivo e instantâneo. Às vezes não é impulsivo, mas instantâneo. E aí a gente vai começar a pensar no suicídio indireto. Quer
dizer, o que é o suicídio indireto? É o indivíduo que diminuiu o seu tempo de vida por uma conduta equivocada. E aí isso é interessante. E o André Luiz passa 8 anos nessa desgraça toda. Nossa Senhora. Aí o que é que ele fez? Conselho para quem não chega bem no mundo espiritual: não faça igual o André Luiz. O que ele fez? Ele demorou 8 anos para fazer uma prece sincera, simplesmente. O sujeito passou 8 anos no meio dessa confusão. E o povo puxando e fazendo confusão e não sei o que, etc, etc. Até que ele, vencido, dobrado no orgulho, e aí é ele que conta, então não estou falando mal do André Luiz, vencido no orgulho, ele pela primeira vez, segundo ele, faz realmente uma prece sincera de arrependimento. Porque até então ele era o grande cientista, o grande intelectual, o grande médico que sabia das coisas. Então pedir para Deus não existe. Ele estava certo. Ele estava certo, então como que já que tu tá bem, fica. Não tem problema não. A sua vontade, meu filho, aí você quer. E ficou 8 anos. Ficou 8 anos, ele conta no livro Nosso Lar, faz uma prece sincera e aí é resgatado. E aí ela é interessante, porque a gente começa a ver no Nosso Lar uma coisa que é fácil, que é boa de observar. Quer dizer, o indivíduo quando desencarna, ele continua ele. O André Luiz era um sujeito extremamente arrogante. E não pense porque ele passou 8 anos sofrendo que a arrogância sumiu, não. Porque não é assim que funciona. A gente é só ver alguém na Terra, né? Às vezes o sujeito tem tudo, aí fica na miséria. Aí recebe um centavozinho a mais, aí já virou o dono do mundo de novo. Isso a gente vê na sociedade, basta observar. Melhorou um pouquinho, ele já se acha no direito de pisar nos outros. Com o André Luiz não foi diferente. Olha que coisa curiosa. Inclusive, eu acho que está no filme também, no Nosso Lar, que a gente recomenda. Ele, depois de 8 anos nessa situação, é socorrido. Aí vai para um hospital espiritual, chega e como que se sente em casa, né? Eu sou médico, eu sei das coisas. E o médico foi lá e diagnosticou ele, e educadamente falou o que ele tinha. E ele começou a contestar. Não sou suicida, é um equívoco, vocês estão errados, minha situação não é essa. Eu tive um problema de não sei de quê, porque também como médico arrogante ele sabia de tudo, ainda mais de doença, né? E, nas minhas palavras, o médico educadamente disse o seguinte: olha, você tem problema disso, causado excesso de alimento, fumo, bebida e sentimentos de mágoa, de ódio, etc. Agora, se você não quiser ficar aqui, você pode voltar para onde você estava. Aí ele, pensando bem, porque ele já queria arrogância, ele já, quer dizer, saiu da lama e já queria, eu é que mando, né? Eu é que sei, eu sou o grande doutor e tal. Então ele mostra isso, é bem interessante, porque mostra a nossa realidade humana. Talvez, aí na minha opinião, a obra do André Luiz, o que é mais interessante é mostrar que a gente morre e não fica santo, não fica anjo, fica do mesmo jeito. Fica do mesmo jeito. As nossas reações são parecidas, claro. Se na Terra a gente está num lugar, né? Tá num lamaçal, tá perdido num pântano, tá sendo atacado por um marginal, claro que a gente fica assustado. Mas se a gente é arrogante, na hora que saiu dali do perigo, não, eu é que mando, eu é que sei, eu é que entendo de tudo. Uma coisa interessante é porque a gente tem muita mania de achar assim: não, desencarnou, tá quase um santo já perdoou todo mundo que tinha raiva, já deve estar no céu dormindo no sono eterno, né? Então, assim, a gente aqui na Terra, para perdoar uma pessoa, perdoa de um dia para a noite? Pode até perdoar, mas é difícil. Não perdoa. Do dia para a noite, se for uma mágoa mesmo, grande, né? Não existe esse perdão. Porque morreu, no caso, desencarnou, a pessoa vai perdoar todo mundo já. Então é difícil, a gente não muda de uma hora para outra. A gente não muda aqui, aí lá também ninguém muda de uma hora para outra, né? Exatamente. O André Luiz é interessante, tem uma outra cena que ele está lá no plano espiritual e aí ele vai visitar a mulher dele, que é tipicamente humano, quer dizer, o sujeito chega em casa, na cabeça dele é a casa dele, né? A minha mulher, os meus filhos, né? O meu quarto, a minha cama, o meu cachorro, enfim, é tudo meu. Ele já está bem, ele foi lá,
já levou umas cacetadas dele, ele que conta, então não sou, né? Já levou várias pauladas para ver se amansava. Por exemplo, ele queria ser médico no plano espiritual, só que ele não sabia, ele sabia a medicina da terra. Aí ele foi lá pedir. Aí quando ele viu a situação do resto do povo, aí ele baixou a cabeça. Aí foi trabalhar o quê? Foi trabalhar na limpeza geral. Porque pra ele é justificação, né? Com certeza, imagina, né? Deve ter... Então, quando você diz cacetar, na verdade, é essas coisas, esses aprendizados, né? Na verdade, ele é chamado para a realidade dele verdadeira. Né? A questão do desencarne é isso. Nós somos chamados para a nossa verdadeira realidade. Se nós somos elevados de verdade, no plano espiritual a gente vai estar numa situação elevada. Se nós não somos, não adianta fingir. Elevados moralmente. Moral e intelectualmente. Né? As duas coisas. Ele é relativamente elevado intelectualmente na Terra. Né? E lá ele tinha inteligência? Tinha. Mas ele não tinha conhecimento. Por exemplo, uma operação feita por um médico desencarnado é outra coisa. Quer dizer, são outros processos que ele teria que aprender. Como ele estava muito perturbado emocionalmente, ele não teve nem condição. Só que na arrogância dele, ele achava que ele era médico lá também. Né? É tanto que ele foi ajudar, passa no filme, né? Ele foi ajudar uma jovem e acabou ela se sentindo mal. Ele acabou atrapalhando os frutos dele. Exatamente, ele vai ajudar e prejudica. Por quê? Porque tem outra dimensão da medicina, das energias, da maneira e tal. E aí, assim, então, tudo isso ele vai sendo chamado para a realidade dele. O desencarnar é complicado, quanto mais a gente se esconde de quem nós somos. Essa é a grande questão. Porque a realidade espiritual não está vinculada à realidade social. Você pode desencarnar pobre, sem ser famoso e tal, e desencarnar iluminado, numa situação maravilhosa. Você pode desencarnar tendo um excelente enterro, rico, todo mundo batendo palma, com 10 milhões de missas para você. E chega lá, você está numa situação miserável. Porque você vai refletir exatamente a sua realidade interior. E aí André Luiz, sim, leva tudo isso, começa a colocar o pé no chão, né? Começa a entender que ele não é o grande fulano de tal e etc. E vai visitar a casa dele. Olha como é delicado. As pessoas às vezes não se dão conta de, sabe por que aquele fulano não vem aqui? Porque às vezes não, olha como é delicado. Ele chega na casa dele e por muito pouco ele não volta para a região inferior que ele estava e não se torna um obsessor. Por quê? Porque a mulher dele estava casada. Pois é, ele encontra um homem na cama dele, ainda com o pijama dele. Nossa, que... lá da mulher dele. Ele entra em desespero. Como é que pode? A minha mulher, meu pijama, minha cama, e esse sujeito aí aqui, fazendo o quê? Falando pros meus filhos com autoridade? Que história é essa? O pijama é exagero. Não, mas é verdade. Pelo menos o filme mostra isso. Quer dizer, resultado. Ele fica desesperado e ele começa a entrar em parafuso. É um choque emocional. Ele fica assim, como é que pode? E não é incomum, eu já lidei com casos assim na desobsessão, do marido ou a esposa, o cônjuge vir perseguir o outro. Porque não aceita. Não aceita que ele ou que ela tem um outro relacionamento. O sujeito morreu há 5, 10 anos e continua lá e continua dizendo, é minha mulher, meu marido, é minha casa, é um ladrão, está roubando o que eu tenho e por aí vai. Então o André Luiz é um caso muito emblemático para a gente. Da realidade espiritual. Uma coisa que eu queria falar Carlos, tipo assim, conheço várias pessoas que dizem, eu queria uma mensagem de um primo, de um irmão, de uma mãe, e eu fui no centro espírita e ninguém apareceu porque eles não querem falar comigo, mas às vezes é a realidade espiritual daqueles, espírito que não está podendo vir agora, naquele momento. As duas coisas. Às vezes é a realidade espiritual, mas no caso das mensagens há também a falta de preparação de médiuns para essa tarefa, né? Porque a mediunidade é um potencial que tem que ser educado e direcionado para algumas áreas. Então, por exemplo, em Minas Gerais, no glorioso estado de Minas Gerais, que tem uma tradição muito boa espírita, é bem mais comum. Em Uberaba
Uberaba, você tem vários centros espíritas que toda semana os médiuns estão recebendo comunicados. Eu até conheci a história de um casal quando eu estive lá, que um advogado, enfim, espíritas, e perderam um filho jovem. Eles foram em 3 centros espíritas diferentes e receberam 3 mensagens, uma confirmando a outra. Que interessante. Então, é possível. Alguma informação é possível. Agora, muitas vezes não tem condição nem sempre da pessoa vir conversar com o ente querido, algumas vezes sim, outras não, dependendo também da maturidade do ente querido. Agora, tudo isso, como eu estava falando, não é um trabalho. Para um trabalho desse, você tem que ter equipes especializadas nessa tarefa. Equipes encarnadas e desencarnadas. É um trabalho específico. É trazer gente que não sabe, aqueles espíritos têm que treinar o que é psicografia, tem que ter um amparo. É diferente de um espírito que está acostumado a psicografar, ele não sabe. Tem que aprender a transmitir. Isso para o médico. Você tem que aprender o espírito a controlar a emoção naquele momento, para não ser uma coisa excessiva. Você tem que ter o médium educado, que consiga captar esse tipo de mensagem. Como toda atividade mediúnica, requer uma preparação específica. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais preparação nessa área, nós teríamos muito mais mensagens. E Kardec faz isso. Kardec tinha várias reuniões em que ele, 2 médiuns, reuniões que ele fazia em casa, na casa das famílias, e dava oportunidade para os familiares desencarnados se comunicarem. Então, em grande parte dos casos, em boa parte, a gente pode dizer que falta a educação dos médiuns, porque vem médium para fazer isso. Só que às vezes não faz, Se acomoda, não conhece seu planejamento reencarnatório ou não quer conhecer. É um trabalho delicado? É um trabalho delicado. Você tem que ter uma certa preparação, você tem que ter médiuns treinados a filtrar informações específicas. Mas é perfeitamente possível. Tanto é que em Uberaba você tem vários centros que fazem isso. Tem vários. Então é possível. Precisa se preparar. Eu queria agora fazer um contraponto de um outro desencarne. A gente viu o desencarne do André Luiz, esse espírito que contribuiu bastante, principalmente, aí, na minha opinião, por ter mostrado esse lado humano da realidade espiritual, que às vezes a gente tem mais contato com espíritos evoluídos e a gente pode cair na ilusão de que do lado de lá todo mundo é Emmanuel, todo mundo é evoluído, todo mundo é Bezerra de Menezes e etc. E o André Luiz não, ele tem essa dimensão humana, essa limitação dele, ele ainda está aprendendo, ele é um curioso, ele fica pedindo explicação para tudo. Eu acho que o sucesso do André Luiz, em parte, é porque de alguma maneira ele nos representa. E o que é isso? Como é que pode? Não sei o que, e passe, que energia é essa? Ele faz essas perguntas. E eu acho que só dele perguntar já foi um grande avanço, porque ele sabia que a capacidade intelectual dele não era tão grande assim. Ele foi perguntando, não tentou explicar tudo pela lógica incompleta, pelos conhecimentos limitados que ele tinha. Exatamente, mas aí ainda assim a gente tem que, pegando esse raciocínio, na obra do André Luiz também a gente vai ver coisas que são de pessoas que não conhecem completamente o Espiritismo. Isso é interessante, é um caso interessante para estudar, porque o André Luiz, ele não conhece o Espiritismo. Ele começa a conhecer naquele momento. Então ele não é um espírito com a mesma lucidez de outros espíritos, de um Bezerra de Menezes, que já desencarna tendo sido espírita, tendo tido uma vida extremamente abnegada como médico, inclusive um médico dos mais abnegados da história do país, para não dizer o mais, porque enfim tem muitos. É diferente. A compreensão de Bezerra de Menezes no plano espiritual é muito diferente da de André Luiz, por exemplo. Então até isso a gente tem que entender que o André Luiz é um empolgado ainda, ele está descobrindo. Ele olha, ele retrata isso no livro, por isso que é legal, é um empolgado. Ai, tem isso, isso existe, espírito se comunica, reencarnação, como é que é isso? Quer dizer, ele é um empolgado, ele não sabe, ele está descobrindo.
Você percebe na série dele, né? Você percebe do jeito que ele fala, ele é honesto. Por isso que a gente tem que entender cada um com o seu papel, exatamente. A curiosidade dele é tipo, satisfaz a nossa curiosidade. Nos empolga, é o que eu estou dizendo. Quando a gente está, principalmente não está conhecendo o Espiritismo, o André Luiz é sensacional, porque ele é a gente do lado de lá. Vai, existe isso, o Espírito pode se comunicar e pode visitar a casa, né? E Espírito tem ciúme do viúvo ou da viúva, né? E, quer dizer, é isso, André Luiz é isso, é esse Espírito empolgado do lado de lá. Claro, tudo tem ganhos e perdas. Como um Espírito empolgado, muitas vezes ele não faz a observação mais justa, mas é isso mesmo, é a vida, né? Por isso vários Espíritos escrevem, porque a gente vai pegando o ângulo de cada um. Como é que o empolgado conta essa história, né? Como é que o Espírito mais lúcido conta essa história? É diferente. Como é que o mais inferior também... Como é que o mais inferior conta essa história, né? Como é que um Espírito atrasado descreve a sua situação? Então, tudo isso, se a gente entender a escala espírita, né, faz com que a gente dê o valor que cada um merece. Agora eu vou contar um outro desencarne de um senhor chamado José Herculano Pires. Herculano Pires foi o maior intelectual espírita do século XX, sem sombra de dúvida. Emmanuel faz um elogio muito bonito para ele, né, que diz que Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Quer dizer, a pessoa que mais entendeu a dimensão de Kardec, né, no nosso mundo material. Tem uma obra vastíssima e belíssima, e com certeza a gente vai estar sempre comentando um pouco dos livros dele. Mas olha que interessante o desencarne do Herculano. Ele estava na casa dele, né? Ele fundou dentro da casa dele o Centro Espírita Caibachutel, um espírito abnegado. E aí a filha dele conta, Heloísa Pires, está no livro dela, está no livro do Jorge Rizini, que eu vou já falar um pouco mais, que eles estavam lá numa reunião mediúnica na garagem e ele estava, acho que no quarto dele, escrevendo. Ele passa mal, vai para o hospital e desencarna. Durante a mediúnica, acho que uma das parentes dele recebe uma psicografia dele se despedindo. Acaba a reunião, eles vão olhar a mensagem e dizem, não, isso pode ser um espírito mentiroso, o Herculano está aqui do lado, né, escrevendo. Então ele foi para o hospital? Ele foi para o hospital, desencarnou, voltou para casa lúcido. Ninguém sabia que ele tinha ido Ninguém sabia que estava na mediúnica, passou mal, você não sabe, né? Está passando mal, se a pessoa está morrendo, ou se é só uma dor de cabeça, uma falta de ar, um problema, sei lá o que for. E ele desencarna. Antes de acabar a reunião mediúnica, ele desencarna, volta para casa, aproveita a mediúnica e já deixa uma mensagem. Família querida, vivendo contigo. Ele era um poeta, né? Escrevia muita poesia, então aqui é uma poesia. Família querida, vivendo contigo, dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas, entre aspas, né? Apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustente em apoio vibratório a casa. Ampare o livro da codificação. Eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, convosco sempre estarei, no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre de Lyon. Virgínia, que é a esposa dele, querida, mais esposa do que esposo que fui. Depois eu explico isso. Já não, porque quem tomava muito conta administrativa das coisas era a dona Virgínia, por isso que ele brinca aqui, né? Virgínia querida, mais esposa do que esposo que fui, quer dizer, ela que tomava muito conta do trabalho dito, né, do homem. Já não tem que falar nem riso, nem seu poeta, mas que semblante triste o seu. Volte ao que era, como o tempo na casa velha, tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha. Lar, amigos, não é confusão, é uma nova sensação de viver. Sentir que já não sou corpo, mas alma. Ele
né? Para encerrar. Até que enfim desculpe, Espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha, que ajudaste a construir no momento a Deus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine a de despertar aqui, para dizer aos daí, sobrevivência da alma, muita paz em Jesus. Isso poucos minutos após o desencarne. E aí a gente começa a ter uma noção da realidade espiritual, quer dizer, de uma vida extremamente abnegada, né? Por muitas vezes ele recusou uma situação financeira muito confortável para poder se dedicar ao espiritismo, né? Duas coisas só para dar exemplo. Ele foi convidado para ser vice-governador de São Paulo. Nossa. E pensou, São Paulo é o estado mais rico, né? É mais rico do que muitos países aí. Não quis. Uma outra vez, ele sempre sonhava em morar no interior, ser professor da universidade para ter uma vida mais tranquila, né? Ele era jornalista. E aí conseguiu um emprego muito bom no interior, né? Foi diretor de uma faculdade e tal, enfim, foi para lá. E ele conta que lá não tinha vontade de escrever. Ficou com aquela coisa, né? Meu Deus, por quê? Agora tudo, né? A vida calma, tudo tranquilo, ganhando bem, a família confortável. E aí teve uma médium que recebeu uma mensagem lá de um espírito muito amigo chamado Caibá Schutel. E o Caibá dizia: volte. Eu não vou ler a mensagem para não ficar muito longo, mas resumindo, o Caibá dizia: volte para São Paulo, que nós lhe apoiaremos. Seu lugar é lá, sua missão é lá. Ele ficou na dele, nem sim, nem não, né? Um conteúdo desse importante, se mudar com a família de novo, largar tudo, tem que pensar. E aí parece que um amigo estava, mais ou menos nesse período, visitando o Chico Xavier. E o Chico Xavier recebeu uma mensagem do Caibá Schutel de novo, dizendo a mesma coisa. Aí disse: não, agora... E aí conta que eles voltaram para São Paulo, ele pegou a mensagem, pregou na porta do quarto dele. Talvez para a dona Virgínia aceitar um pouco melhor, voltar para a dureza da capital paulista. Então, um espírito que realmente, assim, viveu uma vida abnegada para poder colaborar com a cultura espírita, né? Com 30 e tantos anos, ele teve, se eu não me engano, 4 filhos. Mas a família era bem maior, porque foi morar uma parte da família da esposa com ele. E ele, jornalista, tinha 3 empregos, largou 2, ficou com 1, para poder ter tempo de se dedicar à doutrina espírita. Porque não tem essa de ser espírito, tem que trabalhar, né? Por isso que eu digo, não vai ser em passo de mágica, ele não vai absorver o conteúdo dos livros da mágica, tinha que estudar, tinha que pensar, tinha que refletir e tal. Parece que valeu a pena, né? Pela situação do desencarne dele, eu acho que ele fez um melhor negócio do que o nosso querido André Luiz, no sentido de construir a vida espiritual, né? E aí a gente vê essa diferença, né, de como a gente está investindo a nossa vida, né? São 2 casos. Herculano não, Herculano já era o grande espírita, né? Quer dizer, tinha uma absoluta confiança do Emmanuel. O Emmanuel psicografava, mandava o Chico enviar para ele comentar e publicar num dos maiores jornais de São Paulo. Então você imagina a confiança. Ele publicava, ele não comentava e ia para o Emmanuel avaliar, não. O Emmanuel mandava, ele comentava e publicava. E não deixou de fazer algumas ponderações em relação ao próprio Emmanuel. Então você vê o que é uma relação honesta. E não deixou de evitar que algumas palavras do Emmanuel fossem mal entendidas. Tem um texto muito interessante que o Emmanuel fala de fraternidade, de tratar bem e tal. O Herculano obviamente concorda, mas diz: não entendam que isso quer dizer perda de autenticidade. Porque hoje no movimento espírita, né, fica todo mundo falando manso, fazendo de conta que é evoluído, e isso não é espiritismo, isso é hipocrisia. Então aí a gente vê a realidade e a segurança, né, no comentário da mensagem do Emmanuel. Então aí a gente tem 2 exemplos. Não sei o que vocês acharam desses 2. E aí, Daniel? Assim, a gente tem que lembrar
que tanto é uma característica forte do projeto também, um dos fatos de Herculano ter desencarnado bem foi que ele cumpriu bem o planejamento dele, né? Exatamente. E que André Luiz provavelmente fugiu do que era. Provavelmente, depois de tudo, provavelmente é muita caridade. Quem sabe, né? Quem sabe? Talvez. Não importa. Não, desculpa. Agora, Herculano provavelmente não teria desencarnado tão bem se ele não tivesse voltado para São Paulo, como Aybar disse, seu planejamento é lá em São Paulo, é lá, né? Não, com certeza, seria uma fuga, né, de planejamento. E o bonito, e aí a gente vê o que significa ser autêntico, ser corajoso e ser honesto. No diário dele, inclusive eu vou indicar esse livro para vocês, chama Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec, escrito pelo Jorge Risini, que foi o grande amigo e companheiro dele. Depois que o Herculano Pires desencarna, a Dona Virgínia dá para Jorge Risini o diário do Herculano. E é muito bonito que nesse livro ele coloca um dos trechos do diário que o Herculano Pires coloca, o diário dele pessoal, né? Quando ele se dá conta que não devia ter saído de São Paulo, ele coloca duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, ele diz, eu deveria ter desconfiado, porque quando as coisas começam a acontecer de uma maneira muito, né, enganchada, é porque não é para acontecer. E depois ele diz, peço desculpa aos amigos espirituais, né, por ter atrapalhado o trabalho deles. E aí a gente vê o que é uma lucidez. Ele tinha a coragem de fazer uma análise, uma crítica às mensagens do Emmanuel, mas por outro lado, né, ele assumiu os erros e disse assim, não, eu errei. Né, eu errei, desculpe, agora eu estou aqui, sei o que é que eu tenho que fazer. Aí a gente vê essa ponderação. Você está normalmente num canto onde você está ganhando bem, com a vida relativamente equilibrada e tal, você não costuma pensar assim. Mais normal não, tá tudo bem, tá tudo ok e tal, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Não, e o pior é quando eu recebo o aviso querer negar, né? Porque esse que foi avisado. Uma coisa interessante também é porque se ele escreveu essa carta aí depois, é porque apareceram mais sinais indicando que ele estava no caminho certo. É uma coisa interessante, com né? certeza. O planejamento da gente, sempre há mais de um sinal que ele põe no caminho certo. Deve ter. A gente sabe 3, né? Um, ele não tinha vontade de escrever. E ele fala, ele até brincava, né? Que ele dizia que ele era grafomaníaco, que ele tinha mania de escrever. Ele escreveu mais de 80 livros, né? É coisa. Com 4 filhos, com uma família grande, não é que ele vivia para escrever, né? Ele tinha toda uma vida. E, além de tudo, trabalhando no movimento espírita. E para ele, então, ele não está com vontade de escrever, tinha alguma coisa errada. Né? E depois 2 mensagens, né? Uma de uma médium lá e outra, né, do Caiba Chuto, que era o homenageado. O centro espírita na casa dele chama-se, né? Centro Espírita Caiba Chuto. Então, um do Chico Xavier, um do outro médium, o mesmo espírito, dizendo a mesma coisa, né? Você sem vontade de escrever, que era a coisa que ele veio fazer, com certeza, mas deve ter tido outras coisas, né? Ele deve ter feito reuniões na casa dele, porque ele fazia reunião mediúnica na casa dele regularmente. No evangelho do lado dele, quando tinha médium, os espíritos se comunicavam. Que era em casa. Em casa, os filhos dele narram que tinha comunicação mediúnica, e os né? filhos já assistiam. Conversava, disse que adorava, disse que via um preto velho, brincava com eles gostavam mais quando via o preto velho, que aí brincava com eles, conversava e etc, etc. Na casa dele, e o centro espírita era na casa dele. Eu visitei a casa dele em São Paulo algumas vezes e um dia a pessoa enfim, um dos filhos dele comentava, dizia, não, a reunião médica era aqui na sala, mas tem uma época que tinha muita gente, aí uma fazia a metade do grupo fazia num quarto, a metade fazia na sala, a desobsessão. Que interessante. É uma outra visão, né? Uma visão espírita. A percepção que eu tenho nos 2 casos é que André Luiz, ele viveu uma vida assim, vamos dizer assim, para a Terra boa, né? Aqui no plano terrestre uma vida boa, e no plano espiritual colheu o sofrimento, né? Ele não teve dificuldades materiais na vida terrena, e no plano espiritual ele colheu o sofrimento. E Herculano Pires,
de certa forma teve as suas dificuldades no plano material, né? E no plano espiritual colheu, vamos dizer assim, teve uma situação bem melhor. Então você vê aí a questão do sofrimento e do bem-estar no plano espiritual, né? Até que ponto tem relação, né? Entre esses dois. Excelente relação. Eu acho que o André Luiz, ele teve muita facilidade no plano material. O Herculano também teve uma época que chegou ao mesmo ponto. Talvez o André Luiz tinha facilidade material, estava bem com família, trabalho, mas eu acho que também, eu tenho certeza que o André Luiz não se sentia no lugar dele, o que ele deveria estar fazendo. Acho que ele se sentia também deslocado. O José Herculano, do mesmo modo, se sentia deslocado, não sentia vontade de escrever, que era o que ele havia fazendo durante toda a vida. Eu acho que a situação no plano espiritual do André Luiz, do desencarne dele, teria sido 1000 vezes mais, teria sido completamente diferente se ele tivesse optado por ir atrás daquilo que completasse ele espiritualmente, daquilo que ele fizesse aquilo que ele gostava, ele se equilibrasse emocionalmente e tudo. Então, a grande diferença é isso, é ir em busca do alimento espiritual, que poucas vezes a gente faz. Exatamente. Bem, gente, então nos despedimos, né? Vamos agora para o nosso momento da nossa comunicação mediúnica e desde já para vocês uma ótima semana e um grande abraço. Agora fazer o nosso evangelho para nos preparar para o nosso momento de psicofonia. Capítulo: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis exortados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Senhor Jesus, obrigada por estarmos aqui e pedimos o teu auxílio para que a gente possa crescer e evoluir e ajudarmos nossos irmãos. Obrigada por tudo, Senhor. Assim seja.
do Cristo em vossos corações. Estamos aqui, os vossos amigos da espiritualidade, para falar em nome do Cristo e vos ensinar a entender o sentido verdadeiro da vida. O amor é o objetivo máximo, a dor é o caminho necessário. Juventude espírita, não vos enganeis com as promessas de felicidade falsas de um mundo atrasado como a terra. Sabeis que a vida maior pertence àqueles que souberam amar e sofrer em nome de Jesus de Nazaré. O Espiritismo é a revivência do cristianismo primitivo. Por isso, não podemos jamais, em nome do Consolador, vos enganar. A vida é a prova escolhida, a batalha necessária para que o espírito sublime seus potenciais latentes. A vida é a oportunidade gloriosa que deveis aproveitar a cada dia, agindo, amando, perdoando e servindo em nome de Jesus. Estais no mundo, amigos encarnados, com o principal objetivo de vos tornardes melhores, de aprenderdes a servir em silêncio e auxiliar a muitos que não conhecem a luz. Porque muitos de vossos amigos encarnados, se não mudarem a conduta, poderão precisar das experiências amargas que passou o espírito André Luiz. É um alerta amigo, é um convite fraterno que hoje estamos aqui a fazer em nome de Jesus. Trabalhemos juntos, cuidando de enfermos, perdoando os que nos magoam, compreendendo a profundidade dos ensinos do Cristo, a partir da lúcida explicação de Allan Kardec e dos guias da humanidade, que trabalharam com afinco na construção do edifício glorioso da codificação, que ainda há de expandir-se no mundo. Amigos, irmãos, o Cristo é o nosso modelo. Não vos afasteis do amor divino, envolvendo-se com as loucuras pequenas da terra. A vida é grandiosa e haveremos com cada um de vocês de construir uma base cristã de atuação na sociedade terrena. Convidamos a vocês a participar da equipe do Grupo Marcos Encarnada, porque vossos guias já nos conhecem e trabalharemos juntos, e por vossas mãos e vossas palavras, Jesus há de iluminar a terra. Muita paz. Saúdo a todos com paz e com pétalas iluminadas com o amor do Cristo. O Evangelho que trata do caminho estreito que leva à porta estreita vem ser considerável para o estudo deste programa, porque será neste caminho e na travessia por esta porta que nos depararemos com as razões e com os momentos de sofrimento que, melhor compreendido, resignado e vivido, nos levará à conquista de belíssimos frutos após a travessia. Jovens, há sempre a oportunidade de planejar e recomeçar.
Se hoje não caminhamos da forma que nos agrada, podemos parar, refletir e planejar. Continuar sempre com um olhar horizonte e visionário de que tudo que hoje é suportado, vivenciado, terá uma consequência em um futuro. Fiquem com a paz do Cristo. Meus jovens, despeço-me em nome da equipe espiritual, dizendo a cada um de vocês: existem centros espíritas que podem vos acolher num trabalho cristão e fecundo, na área da educação da infância, na área das atividades de amparo e também na área do socorro espiritual. Jesus nunca recusou o apoio de ninguém por ser jovem. Muitos de seus discípulos eram jovens, como vocês. E hoje aqui, do mundo espiritual, eu posso ver que muitos podem colaborar com o trabalho do Cristo, sendo jovens. Não mesmo sendo jovens, mas porque são jovens. É Jesus que convoca a juventude. E é em nome dele que queremos dizer que nosso coração e que nossas atividades, aqui onde o programa é gravado, na Associação La Espírita Meimei, estarão sempre abertos para o trabalho sério, alegre de todos aqueles que sentem o desejo e a vontade de serem amigos de Jesus. De vossa amiga e irmã, Maria Augusta.